nos lugares escuros, nos ermos distantes, nas estradas solitárias, é onde acontecem os causos mal-assombrados. O sol escorria devagar por trás dos morros ressecados de Itabaianinha, tingindo o céu com tons de ferrugem. O calor do dia ainda pairava sob a terra, e o canto dos galos já se misturava ao som preguiçoso dos sapos naqueles banhados. Na beira do rio, de pé, em cima de uma pedra, estava Luís, com chapéu de palha enfiado até as sobrancelhas. Com a mão calejada, segurava firme a vara de pesca, feita de bambu. No anzol, pedaço de miolo de pão e tripa de galinha. Dentro de um balde velho e amassado, 3 piabinhas balançava, magra que só a seca. Eita molesta, desse jeito eu vou virar motivo de riso, resmungou ele, lançando um olhar no balde. Minha sogra tá vindo aí no sábado, e eu não peguei nada. Luís coçou a cabeça pensando. Era sábado que Dona Mundinha, a sogra, vinha de Lagarto para visitar ele e a mulher. Eita mulher da língua ferina, um paladar exigente, oxe. Se eu aparecer com essa piaba mirrada lá no almoço, vai dizer que eu casei com a filha dela para passar fome, disse ele. Olhou o rio acima e ficou observando. O trecho que ele conhecia estava todo batido, já tinha lançado a linha em todos os cantos ali e nada de peixe. Ali só tinha mesmo era peixe pequeno e água barrenta. Precisava se arriscar mais. Talvez se eu subir mais um bocado, quem sabe lá para cima, onde ninguém pesca, o peixe seja mais graúdo. É para lá que eu vou mesmo, disse ele. E pegou as suas coisas e seguiu até lá para cima. E andando e comendo um pedaço de rapadura com farinha. E olhando tudo, desviando dos espinhos, dos galhos secos. O cheiro do mato aumentava à medida que ele se afastava da vila. A vegetação se adensava e o som do rio parecia mais forte. Chegou num trecho estranho, onde ali nunca tinha pescado. As árvores pareciam mais tortas e retorcidas, como se tivessem crescido à força. O silêncio era diferente, denso, nem os passarinhos estavam cantando mais naquela hora. Vixe, que lugar estranho, mas vai ver, é bom para pegar peixe, já que aqui ninguém vem. E assim lançou o anzol numa parte funda, onde a água corria mais lenta. Ficou quieto e os olhos esperando a puxada da linha. Mas nada puxava. Assim, o tempo escureceu devagar e logo a primeira estrela já estava piscando. A noite chegou com a brisa fria vinda de dentro da mata. A lua cheia apareceu por trás das nuvens e começou a refletir nas águas a sua luz. Luís, nessa hora, sentiu um arrepio subindo pela espinha. Oxe, já uma hora dessa e eu não peguei nada. Olhou em volta, estava sozinho, só ele e o rio, e o som do mato respirando devagar. Nesse momento, teve um mau pressentimento. Eu acho que eu vou me embora. De manhã eu vou na feira trocar umas macaxeiras por umas bandas de carne. Mas foi nessa hora que ele ouviu aqueles guinchos. Veio de repente, como se um batalhão de porcos tivesse surgido da mata. O som vinha de vários lados, cortando a noite com vários guinchos secos. Não era coisa normal aquilo, era coisa braba, coisa de assombração. Luís congelou. Vixe Maria, que peste é isso? Tentou enxergar o que era, mas a luz da lua mal alcançava os arbustos. O coração disparou no peito, feito um tambor. O suor desceu frio pelas costas. Então, eles apareceram. 6 porcos grandes, com olhos que reluziam, feito brasa acesa. Cercaram o trecho do rio onde Luís estava, rosnando
e mostrando os dentes. Pareciam saídos do inferno. Se esses desgraçados avançarem, eu tô lascado, pensou ele. Por sorte, ele nunca saía sem seu revólver 38. Presente do pai, estava enferrujado, mas ainda fazia um bom estrago. Com a mão trêmula, puxou o cabo da arma do cinturão e ergueu para o alto e disparou um tiro seco. O eco do tiro varou o mato feito trovão. A maioria dos porcos se espalhou e saiu correndo para longe dali, guinchando, desaparecendo na escuridão. Todos menos um. Parado, aquele porco ficou direto, olhando para Luís. Oxe, esse bicho é doido, é? O porco era maior que os outros, de pelo negro e desgrenhado. Os olhos vermelhos, feito brasa, não piscava. Ele roncava baixo. A baba escorria da boca cheia de dentro daquela criatura. Luís deu um passo atrás. O coração parecia querer fugir do peito. E foi nesse instante, feito um pesadelo, que o bicho se levantou sobre as patas traseiras. Luís não conseguia respirar. O sangue sumiu das pernas. Queria correr, mas estava pregado no chão. A única luz que vinha era da lua, iluminando aquela criatura, meio homem e meio bicho. Era o homem porco, que soltou um rosnado, mais humano que animal, como se sorrisse, como se soubesse que Luís estava sozinho e com medo. Com a mão tremendo, Luís ergueu o revólver e mirou bem na cabeça da criatura. Respirou fundo e apertou o gatilho. Mas nada aconteceu. Tentou outra vez, o desespero lhe rasgando a alma. Apertou com força o gatilho e nada de novo. Era como se o próprio ferro tivesse sido enfeitiçado por aquela criatura. Desgraça de arma velha! Gritou ele. A criatura avançou com puro ódio, com um urro gutural, fazendo o sangue de Luís gelar por completo. Ele não tinha mais outra coisa a fazer, senão correr. Disparou mata dentro, rompendo o matagal com as mãos e os espinhos lhe rasgando a pele dos braços. O coração martelava no peito e os pulmões ardiam. Atrás dele, o estalo dos galhos se quebrando e o ronco vindo daquela criatura infernal. E às vezes ele escutava como se fosse uma voz humana. Logo se escondeu atrás de um arbusto e escutou a criatura farejando como um porco endiabrado. Ele tá me cheirando, me caçando, como se eu fosse só um pedaço de carne, pensou ele. Ficou quieto e só o som da própria respiração podia ser ouvido. A criatura farejava ali perto. Luís prendeu a respiração e o bicho soltou um guincho outra vez, agora bem mais perto. E então se calou. Era o pior silêncio de sua vida. Ele ficou parado por segundos que pareciam séculos. O homem porco ainda estava lhe procurando. E sem pensar, saiu da moita na maior velocidade. O mato agora parecia mais denso e as árvores mais altas, como se a própria floresta tivesse lhe trapaceando. De repente, escutou novamente um urro, longo, triste e assustador. Então, ao longe ele viu duas luzinhas, que eram os olhos do homem porco. Por sorte, nessa hora, ele saiu numa estrada de terra que já conhecia e que levava direto para sua casa. A esperança bateu no peito. Minha Nossa Senhora, me ajude, me deixe que eu chegue em casa, implorava ele. Luís correu como nunca em sua vida. E atrás dele escutava o som daquela criatura. Assim que ele se aproximou do vilarejo, a criatura ficou para trás. Já era quase meia-noite quando ele chegou em casa. Contou tudo para a mulher, tudo que tinha acontecido. Luís, tu andou indo pescar em que lugar? Foi por isso que aconteceu. Ele olhou para o chão com a mente ainda revirando na lembrança. Nunca mais que ele voltou naquele trecho do rio e nunca mais pescou de noite. E desde aquele dia, toda a lua cheia, ele jura que escuta ao longe o ronco daquela criatura que lhe assombrou. O ronco do homem porco. Esse caos se passou lá em Dois Rios, nas Alagoas, há um tempo atrás que quase ninguém lembra.
Dona Luísa de repente ficou viúva. O marido, que sempre estava à frente do sítio, agora tudo passava para as mãos dela. Teve que cuidar do roçado e da pequena criação de porco. Criação que era o negócio da família. O finado tinha deixado um filho de 11 anos, chamado Germano. E achando que o menino não teria como lidar com a terra, Dona Luísa ordenou que o filho ficasse no cuidado daqueles porcos. No começo, o menino gostava de cuidar dos animais. Porém, a criança passou a maltratar eles e fazer crueldades que chocaram até a mãe. A mulher não conseguia aceitar no que o filho estava se transformando. Nada dizia ou fazia para mudar aquela situação. Germano nunca tinha levado um tapa sequer dela. A mulher achava que com o tempo o filho aprenderia a ser um homem de bem. Mas não foi o que aconteceu. Quando Germano fez 16 anos, as coisas pioraram. Ele começou a beber e andar com mais companhias. Não demorou para que ele abandonasse o cuidado com os porcos. A mulher agora tinha que se dobrar no roçado e no cuidado dos porcos. Dona Luísa sempre cobrava a falta que o filho fazia no sítio, e assim começavam as discussões. Todo fim de semana, Germano saía de casa e só voltava na segunda pela manhã. Dona Luísa não sabia mais o que fazer para que o filho a obedecesse. Tinha perdido o total controle do filho. Tentava não brigar com o filho, mas cada vez que iam conversar, as discussões começavam. Uma certa tarde de sexta-feira, o rapaz se preparava para sair para as farras do fim de semana, como era já acostumado a fazer. Mas naquele dia, a mãe estava no chiqueiro dos porcos, cuidando deles. "Filho, pode me ajudar aqui?" perguntou ela, vendo o rapaz aparecer. "Tô cansado, mamãe", falou ele. Dona Luísa, em seguida, viu ele acender um baseado e se colocou a fumar. A mulher já estava incomodada em ver o filho fumando aquilo e não fazer nada naquele sítio. O negócio com os porcos estavam caindo e alguns animais já estavam morrendo, pois a mulher não tinha tempo para cuidar do roçado e dos bichos. "Fumando droga de novo, maninho?" perguntou ela ao filho. E logo começou uma longa discussão. O rapaz, só de pirraça, acendeu outro baseado e fumou todo na frente dela enquanto ela reclamava. E, irritado, ele entrou em casa sem dar satisfação alguma à mãe. Estava morrendo de fome. A mulher estava muito triste com aquele filho desnaturado. "Cadê a janta, mamãe?" voltou Germano furioso e esfomeado. "Ainda vou fazer. Não tá vendo não que eu ainda tô aqui limpando o chiqueiro?" falou ela com raiva. "Eu vou sair agora pro baile e preciso comer alguma coisa", gritava ele furioso. "Ah, pois faça você mesmo", disse ela. Foi nessa hora que ela sentiu uma forte dor na cabeça e já caiu de costas dentro do chiqueiro. Germano tinha acertado a mãe com uma pá. O demoníaco rapaz olhou aquela cena e viu tudo se avermelhar no chiqueiro. Sem reação alguma, ele saiu e seguiu para o baile, deixando para trás aquela cena macabra. Germano passou todo o fim de semana fora, e só na segunda-feira pela manhã ele voltou. Eram as 5 horas, quando ele se deitou na cama. Dormiu quase o dia todo e só veio acordar quando já estava escurecendo, porque sentia uma fome terrível. Se levantou e sentiu alguma coisa diferente. Mesmo assim, procurou a mãe pela escuridão da casa, que estava tudo apagado. Mas não encontrou ela.
Foi até a cozinha e, quando tentou abrir a panela, percebeu algo estranho em sua mão. Não haviam mais dedos, e sim garras compridas e afiadas. Ele tinha se transformado em uma besta terrível. Se olhando no espelho, viu que ali era metade homem e metade porco. Por ter matado sua mãe, Germano tinha sido amaldiçoado e se tornado na criatura Homem-Porco. Correu até o chiqueiro e lá viu o resto da cena macabra. Quase nada tinha restado de sua mãe, porque os porcos haviam devorado ela. A pobre mulher tinha morrido com um golpe do filho caído no chiqueiro. A pobre mulher tinha morrido com um golpe dado pelo filho e caído no chiqueiro. Em seguida, foi devorada pelos porcos que não foram alimentados naqueles dias. Logo, Germano, na forma de Homem-Porco, sentiu uma fome demoníaca. Correu até a cozinha e tudo que colocava na boca botava para fora em seguida. Sentiu então uma vontade macabra. Voltou ao chiqueiro e atacou um dos porcos. O animal nem teve chances. Com as garras afiadas, o Homem-Porco abriu-lhe o ventre e começou a comer todas as entranhas. A cena era grotesca e diabólica. Pela manhã, ele percebeu que tinha voltado ao normal. Estava com a barriga enorme que até doía. Foi quando vomitou. Colocou tudo para fora. O chão da cozinha ficou vermelho em sangue, ossos e restos do porco. Sentia dores terríveis. O corpo humano não tinha capacidade de sustentar todo aquele porco que ele tinha comido. Fraco, ele acabou desmaiando. Agora, aquela seria sua rotina diária. E quando a noite chegava, voltava a assumir a maldita forma de Homem-Porco. Era aquela sua maldição. Ele nem sequer mais saía de casa. E sempre que virava naquele porco demoníaco, sentia uma fome terrível. E noite após noite, devorava um dos porcos. Ninguém dava a falta dele e nem de sua mãe, nem mesmo o açougueiro seu Fernando, que sempre comprava carne de porco a ela. Em menos de um mês, os porcos acabaram. E então, pela primeira vez, ele se viu obrigado a sair do sítio em busca de comida. Até tinha tentado comer as galinhas, mas aquela comida ele não conseguia. O Homem-Porco botava tudo para fora. A maldição não lhe permitia comer aquele tipo de carne. E logo encontrou uma vaca. Mesmo não sentindo vontade de comer, aquela maldita criatura atacou o animal e começou a comê-lo, para em seguida botar para fora tudo também. A fome só fazia aumentar. Eram as 8h30 quando Dona Ivone voltava do trabalho na padaria. Seguia pela BR-316, no rumo de pegar a estradinha que dava no seu sítio. A pobre senhora, de repente, teve um mau pressentimento. Sentiu que algo ruim ia lhe acontecer. Ela já era acostumada a andar por aqueles caminhos naquela hora, sem nada temer. Nem mesmo em mal-assombro ela acreditava. Mas naquela noite, algo a incomodava. Após alguns minutos andando, pegou a estradinha que ia dar no seu sítio. Faltava pouco para estar em casa. Ouviu então aquele ronco maldito vindo de dentro da mata. Parecia um porco. Seguiu apressando os passos, e então ouviu algo por dentro do mato que parecia lhe seguir. Toda arrepiada, ela começou a rezar. Mas em seguida parou e ficou olhando na direção em que os passos vinham. Esperava e nada de ninguém aparecer.
Começou a pensar que não dava mais para trabalhar naquele emprego na padaria e ia usar aquilo como pretexto para sair. Logo, voltou a ouvir os roncos, dessa vez bem perto. Um calafrio lhe percorria o corpo. Os passos, quando chegaram bem perto, pararam. A mulher esperou novamente. Talvez fosse algum boi ou um porco perdido dentro do mato. A espera era angustiante. Faltava menos de 50 metros para estar em casa e então estaria a salvo. Foi quando algo saltou sobre ela, a derrubando no chão. A última coisa que ela viu foi aquela cara de porco macabra com dentes enormes e afiados. Naquela noite, o homem porco descobria outro tipo de carne que podia comer. A carne humana. Começava ali o fado do filho maldito que matou a mãe, condenado agora a sempre que o sol desaparecesse, vagar na forma de um homem porco. A madrugada do homem porco. Robson voltava à tarde pelas ruas de Ouro Preto, bairro de Olinda, em Pernambuco. Qualquer um que visse ele naquele fim de noite ia dizer na hora que ele estava bêbado de novo. Tinha ficado no bar da Acerola, mesmo depois que o local fechou. Aquele dia era quarta-feira de cinzas. Ficou conversando até tarde na frente do estabelecimento com seu Ailton, que também tinha exagerado na bebida. O amigo lhe contava como tinha sido o último dia de carnaval lá no Bacalhau do Batata. Lá pelas 10 da noite foi que seu Ailton decidiu ir-se embora. Aí não teve jeito para o homem. Foi embora também. Para chegar até sua casa, ele tinha que caminhar um bocado por uma estradinha de barro e subir uma ladeira. Quando chegasse em casa, ainda tinha por certo uma bronca da mulher, que sempre reclamava por ele chegar tarde. Vixe Maria, 10h15, a novela já terminou e a Mandinha deve estar doida porque eu não cheguei ainda. Pensava ele em voz alta ao ver o relógio. Mas ela tem que entender, disse ele, mas nem completou a frase e viu o chão começar a girar. Era o efeito do álcool. Não teve jeito. Desabou pro lado do mato que lhe amorteceu a queda. E ali mesmo apagou. Quando... Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Quando Robson acordou, sentiu frio e já soltou 2 espirros seguidos. A frieza da madrugada marcava 15 para 1 da manhã. Tinha dormido por algumas horas ali mesmo. E agora apressou foi o passo para subir a ladeira e chegar logo em casa. Que peste de ladeira! Reclamava ele enquanto fazia esforço para subir. Aquela hora não tinha mais um pé de gente no meio da rua. Seguiu preocupado, pensando na desculpa que daria à mulher. Mas no fim da ladeira, seus olhos viram uma coisa estranha. Só não se assustou porque estava muito bêbado. E seus olhos forçavam para ver o que era aquilo. Parecia que alguém estava curvado bem no meio da encruzilhada. Ouviu também algo feito um gemido fino, parecendo até um bicho. Com sua mente deteriorada pelo álcool, ele seguiu em frente. Pensou ser algum vizinho, acordado, ou até mesmo outro bêbado feito ele, que tentava chegar em casa. E quando se aproximou, parou e ficou a olhar de novo aquilo. Boa noite, saudou ele confuso. Mas a resposta foi um rosnado. Robson então apurou a vista e viu algo peludo. Oxe, é um cachorro, é? Perguntou ele. E de repente viu 2 olhos, feito fogo, surgirem daquela coisa. Foi aí que a criatura se levantou, revelando uma forma humana, apesar da aparência de animal.
Um rosto que ele logo reconheceu como o rosto de um porco, só que um porco diabólico. Vixe Maria, falou ele, e a criatura soltou um berro. Robson não pensou duas vezes e saiu dali correndo. A besta diabólica também saiu atrás dele. Sem raciocinar direito, ele se afastava cada vez mais de sua casa e já começava a pegar agora na estrada que dava para os sítios. O chão às vezes girava, querendo fazer ele cair, mas ele apertava os olhos e seguia em frente. Rezava para tudo que era santo e fez até promessa de nunca mais botar uma gota de álcool na boca. Então ele parou no meio da estrada e olhou para trás, mas não viu a criatura. O homem-porco havia sumido e parecia até mesmo ter evaporado no ar. A estrada era iluminada pela luz da lua. Ele olhou ao redor e teve medo se aquele mal-assombro tivesse arrodeado por dentro da mata para pegar ele ali. Imaginava que a criatura podia estar escondida em algum ponto daquela mata, mas nenhum som se ouvia. O vento suavemente soprava nas árvores. Será que isso é obra da cachaça? Disse ele apurando a vista. Então ficou em dúvida se seguia em frente pelos sítios ou se voltava. Decidiu ficar por ali alguns minutos, apurando os ouvidos para ver se percebia algum som. Será que aquela criatura era real mesmo? Se perguntava. E se fosse real, será que sumiu no ar ou estava escondida por ali? Aquela dúvida reinava em sua mente, ainda deteriorada pelo álcool. Isso deve ser obra da cachaça. É isso mesmo. Porco que anda feito gente, disse ele para si mesmo, tentando se convencer que tudo aquilo tinha sido obra do efeito da bebida. Começou a voltar pelo caminho que tinha vindo correndo. No peito, o coração ainda batia, acelerado pelo medo. Mesmo assim, seguiu com cautela. A mata estava na calmaria. Eu vou parar com esse negócio de bebida, dizia ele. Mas de repente, ele olhou no chão e viu uma pegada estranha. Parecia mais a marca de casco. Foi então que, bem perto dele, ele escutou um guincho que fez a alma dele gelar. Ele conseguiu raciocinar que aquilo era o homem-porco e que a criatura não era obra da bebida. Naquela hora, ele ficou tão confuso que já não sabia em qual direção devia ir. Foi quando tomou o maior susto ao se virar para trás. Bem à sua frente estava aquele homem-porco. Ele pôde até sentir o cheiro podre de carniça que saía daquele seio. Quando a criatura ergueu os braços para lhe agarrar, Robson conseguiu correr. Dessa vez, pelo menos, ele seguiu em direção à sua casa. E quando ele olhou para trás, o homem-porco havia sumido novamente. Continuou correndo e logo chegou até a frente de sua casa. Ali, ele olhou para trás e viu a criatura aparecer lentamente, como se estivesse se escondendo e tramando um plano diabólico. Robson pensou que não podia chamar pela mulher, pois caso ela abrisse a porta, aquele ser bem podia entrar na sua casa. Correu então na direção do bar da Acerola. Mas quando chegou na beira da ladeira, ele parou. Sabia que bêbado ele não ia conseguir descer aquela ladeira correndo. Além do fato de suas pernas já estarem doendo depois de toda aquela correria. Fora isso, ainda estava sob efeito do álcool. O homem-porco então surgiu lá no começo da rua. O ser, vendo o homem parado, começou então a acelerar o passo. Robson, confuso, deu um passo em falso e caiu no chão. Foi exatamente nesse momento que o homem-porco tinha saltado em sua direção. A fera passou direto, caindo e rolando ladeira abaixo. Robson rapidamente se levantou e ainda viu a criatura rolando lá para baixo. Não pensou duas vezes e correu na direção de sua casa. E chegou gritando pela esposa. A mulher já estava com a porta aberta. "Tem um porco correndo atrás de mim feito gente", disse ele, entrando e trancando a porta. "Que desmantelo é esse, homem?"
O que é que tu tava aprontando nessas bebedeiras, hein? Perguntou a mulher. Tem um homem feito um porco correndo atrás de mim, mulher, disse ele. A mulher ficou calada, pois ela mesmo tinha escutado aquela correria. A princípio, ela até pensou ser uma desculpa do marido, mas lembrando desse fato, deixou que ele contasse o resto da história. Então, ele contou todo aquele aperreio que tinha tido com aquele homem porco. Começou hoje, homem, a quaresma. Tu não sabe que esse tempo não é tempo para se estar na rua de noite? A gente só sai se for para missa, disse ela. Ainda naquela madrugada, Robson contou novamente a mesma história para a mulher. No dia seguinte, ele estava lá no bar da Cerola contando aquela história assustadora para os seus amigos de copo. E foi lá que Robson ficou sabendo que seu amigo, Ailton, aquele mesmo que tinha ficado bebendo com ele até tarde da noite, tinha sido socorrido. O homem estava internado em estado grave lá no hospital do Recife. Disseram que a mulher dele encontrou ele todo quebrado no quintal de sua casa. E o povo acreditava que ele tinha caído lá de cima da ladeira da morte, pois tinha ficado bêbado e bebendo até tarde da noite. Quando soube disso, Robson decidiu não sair mais durante a quaresma e até mesmo ficou sem beber durante esse período. Ô mestre Lucas, o senhor já me contou a história do menino que virou bode, da moça que virou jumento, e tem mais algum bicho que vira gente? Perguntou Tião. Mestre Lucas bebeu mais um gole do café quentinho e saboroso e só depois falou. Nesse mundo tem muito castigo, maldição e fadário, seu moço. Lembrei aqui de uma história de gente que se vira em bicho. Você já ouviu falar do homem porco? Perguntou o velho. Já sim, mestre Lucas. Teve um que correu lá pro Gamileira. Muita gente viu, respondeu Tião. Esse que vou contar foi lá por perto mesmo. Foi lá no Engenho Trancoso, em Rio Formoso. Muita gente chegou a ver o bicho correndo pelas madrugadas. E quem não viu, escutava, dentro das casas, as passadas dele com os cascos na terra. Quem viu, disse que era um bicho de tamanho de um homem, com o casco pontudo nas mãos e nos pés. Só que andava de pé, feito gente. Seu Antônio da Feira se deparou com ele bem no meio da estrada. O bicho fez menção de atacar ele, mas o cabra levantou um facão que sempre andava com ele e o homem porco seguiu sua carreira para dentro da mata. Vixe Maria, avalie o cabra se deparar com um bicho desse na madrugada e mais sem arma, hein, mestre Lucas? Disse Tião. E após, a valência dele foi um facão, disse mestre Lucas e continuou a história. Nesse tempo, por lá deu de aparecer bicho morto e sem os fatos. Um dia também foi uma mulher, com a barriga aberta e sem nada por dentro. Tinha sido aquela a primeira pessoa morta pelo homem porco. Aí o povo decidiu que tinha de caçar aquele monstro para que ele não fizesse mais nenhuma outra vítima. Todas as noites, os homens mais corajosos saíam para caçar a fera. Tinha um homem lá chamado de Seu Cândido, que morava num sítio, mas a mulher. Ele já era morador ali antigo. O povo dizia que Seu Cândido tinha tido pai rico e que, não sabendo usar da herança recebida, acabou vivendo daquele jeito, numa casinha de barro. O que ninguém sabia é que ele é quem era o homem porco. A mulher se chamava Dona Irene. Era a única que sabia. Ela cuidava dele todas as manhãs. Quando ele chegava, botava tudo para fora que não presta, que tinha comido na madrugada. Ela tratava dele. Ali no Engenho Trancoso, ninguém desconfiava dele, mesmo ele sendo mal encarado e arredio, vivendo isolado com a mulher naquele sítio. Quando tinha de comprar alguma coisa que fosse no mercado, ele nem ia. Quem ia era ela. Mas depois que os homens começaram as caçadas ao homem porco, Seu Cândido viu a hora da morte chegar. Um dos homens, certa vez, quase lhe acerta a cabeça com um tiro.
Os caçadores, cedo ou tarde, iam acabar pegando ele. Hoje tu tem que fazer aquilo que eu te falei uma vez, disse ele a Dona Irene. Ele sempre tinha dito a ela que para quebrar a maldição tinha que tirar um pouquinho de sangue dele com a faca virgem. E se isso não der certo, Cândido? Eu tô com medo de tu acabar me matando, disse a mulher. Ah, pois eu vou matar é tu, se tu não fizer isso que eu mandei. Uma hora um desses cabos vai acabar me matando, falou ele. O plano deles era amarrar seu Cândido bem amarrado, e quando ele se virasse homem-porco, Dona Irene devia lhe fazer um pequeno corte que já saísse um pouco de sangue. Assim, a maldição estaria findada. Aí, eles esperaram escurecer, e perto da meia-noite, Dona Irene começou a amarrar seu Cândido em um tronco forte de árvore. Amarrou os braços e depois as pernas dele. Assim, pegou uma faquinha que sempre teve ali reservada para caso aquela ocasião tivesse que ser feita e amarrou numa varinha comprida. Fez isso para que pudesse cortar o homem de longe. Assim que deu meia-noite em ponto, seu Cândido começou a se contorcer. Em pouco tempo, ele já era bicho peludo, na forma de porco misturado com gente. Assim que ele viu a mulher, tentou saltar sobre ela. Seus olhos faiscavam ódio. Dona Irene sabia que ele, na forma de homem-porco, não reconhecia ninguém. Era apenas uma besta sedenta por matar a pessoa. Dona Irene pegou a vara com a faquinha na ponta e tentou fazer um corte na criatura. Mas ele não deixava. O bicho estava enfurecido e soltava terríveis guinchos. O chão já estava todo cavocado, de tanto ele fazer força com os pés de casco de porco. Dona Irene já estava nervosa e quando parecia que ia conseguir fazer um pequeno corte, a mão tremendo não deixava acertar. Ela sempre temeu que aquele dia chegasse. Seu Cândido já tinha explicado a ela centenas de vezes de como devia fazer. O homem-porco fazia tanta força que parecia que ia partir as cordas. Dona Irene chegava a ouvir as cordas esticadas, vibrando, e era isso que ela mais temia. Se ele se soltasse, ela não ia ter nenhuma chance. De repente, ela ouviu aquele pipoco de tiro. Só não tomou maior susto, porque já estava no limite do medo. Quando olhou para trás, viu um homem armado. Ela logo reconheceu como um dos moradores dali do engenho. Era Pedro Zé, famoso caçador do engenho Trancoso. Ele tinha ouvido os guinchos da fera e tinha vindo seguindo o som. Assim que chegou, nem pensou duas vezes, disparou sua espingarda naquela criatura. Mas quando ela se virou para ver seu Cândido, viu que ele tinha parado de guinchar, mas ainda respirava na forma da besta. Então, outro tiro foi disparado pelo homem, acertando na cabeça da criatura. Dava ali um fim a ela. Logo, da besta começou a surgir a forma de homem, e revelou ser seu Cândido, a criatura. Era o fim do homem-porco do engenho Trancoso. Assim que o dia raiou, veio gente de todo canto para ver o homem que se virava em bicho. Metade gente e metade porco. Mas o que eles encontraram foi só o corpo de um homem morto com 2 tiros. Mas e a mulher dele, mestre Lucas? Que terá sido dela? Perguntou Tião. A mulher dele não derramou uma lágrima sequer quando viu o homem nu e morto. Quando o delegado veio de manhã, ela revelou tudo para ele. Disse que seu Cândido era na verdade seu irmão e que eles viviam como casados. Irmão de sangue, mestre Lucas? Perguntou Tião assustado. E após, homem, irmão de sangue. Cometeram um dos pecados mais terríveis do mundo. Quando o pai deles soube, os amaldiçoou e lhes tirou a herança. Só deixou para eles a terrinha do sítio. E como maldição de pai é forte, quando o velho morreu, o filho começou a se virar em bicho. Se virava em metade gente, metade porco. A filha também recebeu seu castigo. Nenhuma das sementes deles vingava. Mal chegava ao mundo e já morria, tudo pagão.
Depois foram descobrir o terreiro cheio de osso de pagãozinho. Tinha bem uns 10 meninos enterrados, tudo recém-nascido. O delegado não acreditou que o homem virasse porco, mesmo com a palavra da irmã dele. Apenas falou que o homem era doente da cabeça. Ela passou um tempo ainda por lá em Rio Formoso. Depois ficou doida varrida e vivia pela feira no centro da cidade pedindo esmola. Tinha virado esmoléu, pedindo qualquer coisa para comer ou então algum dinheiro. Tinha gente que tinha pena e ajudava, dando um dinheiro ou comida. Mas tinha aqueles que não queriam ajudar de jeito nenhum, sabendo da história dela e do terrível pecado. E passava por ela e ainda cuspia. E o que se deu dela, mestre Lucas? Que fim levou? Perguntou Tião. Diz que depois de velha, deu de virar bicho também, feito o irmão. Até que um dia sumiu e só foi achada pelos urubu lá no meio da mata. Disse mestre Lucas. Vixe Maria, que história escabrosa, hein, mestre Lucas? O castigo foi pesado para eles. Pois é, seu moço. Aqui se faz, aqui se paga. Tem coisa que não se brinca. Disse mestre Lucas. E assim prosseguiu a conversa com Tião para mais uma história mal-assombrada. Olá, Rui. Meu nome é Vânia. Eu sou da cidade do Recife e tenho um causo para você. Quando eu era pequena, juntamente com os meus irmãos e primos, todos morávamos com minha avó, que apesar de sua certa idade, sempre guardava lembranças e recordações de quando ela era mais jovem e das coisas assustadoras que aconteciam onde ela vivia. Uma dessas histórias aconteceu em Cucaú, um bairro que fica em Ribeirão, Pernambuco. Nesse tempo, o meu pai era pequeno, tinha apenas 3 ou 4 anos. Certa noite, meu avô precisou viajar, pois trabalhava em outro engenho, e às vezes ficava até semanas longe de casa. Minha avó, por sua vez, ficava em casa, e ela já tinha o meu tio e meu pai como filhos. O meu pai era o filho mais novo. Até aí, tudo normal. Até que em breve aconteceria um evento que mudaria todo o cenário. Ele dizia que naquele tempo a casinha era de barro. Tinha o quintal atrás e ao redor era só mato, pois ali era um engenho e não era muito populoso naquela época. Em mais umas noites em que minha avó ficava sozinha em casa com meu tio e meu pai, logo após o jantar, demorou um pouco para que eles pudessem dormir. Mas enfim, acabaram dormindo. No meio da noite, ela conta que meu pai acordou e quis fazer o número 2. Como não tinha banheiro dentro de casa, as necessidades eram feitas no mato. Porém, como estava escuro, minha avó abriu a portinha de madeira na parte de trás da casa e meu pai saiu para o quintal. Ela, de dentro da casa, foi aproveitar para olhar o outro filho que dormia numa rede, lá na sala. Quando de repente ouvi um grito lá atrás. Era meu pai. Ao ouvir o grito do menino, sem ter muito o que fazer, pegou um pedaço de madeira que era usado para segurar a porta e foi lá atrás. Ao sair, devagar, vi um grande porco, com chifres entre o focinho e o rosto todo peludo. Com os olhos vermelhos, o porco encarava meu pai com uma grande raiva. E ao se aproximar do meu pai, ela percebia que o porco também se aproximava dele. Ele dizia que o porco era muito maior que ele, apesar dele já ter 4 anos na época. A criatura era muito maior e não era pouco comum. Ela não podia se aproximar mais, pois aquele animal acabaria com os dois em uma só chifrada. Então, ela olhou para o chão e se abaixou e pegou uma pedra que estava à sua direita. Em um movimento arriscado, tacou a pedra no bicho e pegou meu pai pelo braço. Correu para dentro de casa e fechou a porta.
apoiando ele com um pedaço de madeira, como sempre fazia. Ela custou a dormir aquela noite, assim como nas noites seguintes. Ela nunca tinha visto aquela coisa em sua vida e estava muito assustada. Ao passar de poucos dias, meu avô chegou de viagem. Minha avó contou tudo para ele e ele ficou chocado. Ele contou que também ouviu falar por alguns de seus colegas de trabalho que existia por aquelas bandas um homem que foi amaldiçoado e em algumas noites ele virava bicho e vivia pelas matas correndo, procurando com quem mexer. Estava condenado a isso. Ele disse também que até então não acreditava nessas histórias. Até aquele dia. Depois disso, eles decidiram se mudar para o Recife. Minha avó tinha parentes aqui. Então, desde 1989, que eles nunca mais pisaram em Cucaú. Muito obrigada pela atenção e espero que goste e conte essa história em seu canal. Até logo!